Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para mais um culto, onde estaremos estudando a palavra do Senhor. E desde já quero louvar a Deus pela vida de todos os que têm nos acompanhado e estão buscando a palavra do Senhor e entender o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Para mim é motivo de alegria, de honra e poder fazer parte daqueles que estão trabalhando em prol do reino, buscando a palavra para a edificação das nossas vidas. Quero convidar a todos para fazermos uma oração e então logo podermos usufruir do conhecimento que o Senhor tem para nos proporcionar em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer neste momento pela oportunidade de estar na tua presença. Quero convidar teu Espírito Santo para estar em nosso meio nesta hora. Meu Deus, eu sei que somos falhos, eu sei que somos limitados, ó Pai, mas a Tua graça é sobre as nossas vidas. O perdão que nos foi oferecido através do Calvário nos permite estar na Tua presença nesta noite. Quero render a Ti honras, ó Deus de Israel, porque o Senhor tem guardado-nos nesses dias tão difíceis, ó Pai. Os fiéis estão de joelhos, estão lhe clamando, e o Senhor tem derramado toda a sua graça, o Senhor tem derramado a providência, tem cuidado de cada um de nós. Por isso, Pai, eu quero te louvar. Eu peço a Ti, Deus, pela vida dos Teus servos, que hão de participar conosco, desse momento que estaremos usufruindo um pouco mais da Tua palavra. Convido a Ti, Espírito Santo, para tomar conta deste humilde vaso e que seja usado para a glória do Teu nome, porque o Senhor é fiel, digno de toda honra e toda glória. Obrigado, ó Deus. Obrigado por esta igreja. Obrigado pelos Teus filhos que têm continuado sendo fiéis, que estão sendo fiéis. Obrigado por aqueles, ó Deus, que também estão lutando como nós. Dai força para os que estão desanimados e que Teu Espírito, que é excelente, esteja sobre as nossas vidas nesta noite. Toma esta palavra e abençoe as nossas mentes, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória ao nome de Jesus. Quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor neste momento. Podem, por gentileza, me dizer como que está a recepção, se estão ouvindo bem, se o áudio está chegando. Quero agradecer a Deus por todos os irmãos que já estão participando conosco. Que o Espírito Santo derrame graça sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 6. Livro do Gênesis, capítulo de número 6. Deus tem uma palavra para as nossas vidas hoje. Deus tem uma palavra para nós hoje. Capítulo de número 6 do livro do Gênesis, nós vamos ler do verso 8 ao verso de número 10. Gênesis, capítulo 6, do verso 8 ao verso de número 10. Está escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações,
Noé andava com Deus. Versículo de número 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quero, esse final de semana, assim que nós terminamos o nosso culto aqui no domingo passado, nós sempre estamos fazendo essa live aqui na nossa congregação, e no momento que saíamos, o Espírito Santo falou no meu coração a respeito do que Ele iria falar conosco nesta quarta-feira. Eu fiquei maravilhado a forma com a qual o Senhor falou comigo, e eu quero que você abra o seu coração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele usará esta palavra para tocar as nossas vidas, segundo o propósito dele. Amém? Vamos explanar um pouco o texto e extrair as verdades que o nosso Deus tem para as nossas vidas hoje. Agradeço aos irmãos que estão chegando, a paz do Senhor. Nós estamos no livro do Gênesis e o capítulo de número 6, para a glória do Senhor. O Gênesis é um livro muito interessante, assim como toda a Bíblia. Só que o Gênesis nos fala de como Deus ele iniciou todas as coisas. É claro, para nós que acreditamos, que confiamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não acreditamos que na Bíblia contém, não, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nosso raciocínio é criacionista. Nós acreditamos na criação que foi feita pela palavra de Deus. E Moisés, inspirado pelo Senhor, os autores, muitos atribuem, claro, o Pentateuco à pessoa de Moisés. E aqui Moisés está relatando que o Senhor Deus, ele toma algumas decisões a respeito da natureza humana, de tudo aquilo que ele havia criado. E o início do capítulo 6 vai falar sobre o contexto de como era o mundo no tempo de Noé, como eram as pessoas no tempo de Noé. E o que eu quero falar nesta noite para os nossos corações é a respeito do homem Noé. Que o Espírito Santo ministre em nós e o propósito dele para a honra e a glória do grande eu sou. Então, queridos, eu quero desde já ressaltar que no verso de número 8 que nós lemos, o texto vai nos falar que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, Noé era um homem justo. E eu quero dialogar com os irmãos um pouco a respeito da justiça que havia na pessoa, na vida de Noé. Não é isso? O capítulo 7 e o verso 1 diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Muito bem. É interessante que o nome de Noé é citado na Bíblia pelo menos 50 vezes, e sempre como uma referência à salvação, porque nós vemos que o propósito de salvação para a raça humana que Deus escolheu, né, foi criar aquele meio de transporte, aquele grande barco,
evitando assim que os homens fossem sucumbidos como um todo, porque aquela geração morreu. Porém, Deus preservou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Então, Deus toma a iniciativa, e então nós vemos o nome de Noé surgindo pelo menos 50 vezes na Bíblia, como uma afirmação à salvação. Pois bem, eu quero então pensar com os irmãos primeiro, Noé sendo um homem justo, não é? Então, como então se dava essa justiça? Porque Noé era um homem sem pecados? Não, por certo. Creio que não. Então, o que vem a representar essa justiça que Deus encontrou na vida de Noé? O que seria, então, essa justiça que Deus encontrou? Porque a Bíblia vai nos afirmar que ele se destacou em meio a toda geração. Em toda a sua geração, Noé se destacou pela justiça que havia na vida dele. Então eu pesquisei a respeito dessa justiça que a palavra atribui a Noé, não é verdade? Então eu encontrei o seguinte, que a justiça que é atribuída a Noé vem de Deus em forma de justificação pela sua fé. Como assim, pastor? Noé era justo aos olhos de Deus por causa da justificação do próprio Deus, atribuída à fé que Noé teve no Senhor. Pois bem, e esta mesma dádiva que eu falo, recebida de Deus, nós também vemos no patriarca Abraão. Em Gênesis capítulo 15, verso 6, está escrito assim: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. E creu. A crença, a confiança que Abraão deu, porque Deus aparece para Abraão quando ele estava em meio à sua parentela, e sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Então Abraão, ele confiou no Senhor, ele entregou sua fé no Senhor, e o texto diz que isto foi lhe imputado como justiça. Ou seja, a primeira verdade que nós podemos extrair deste texto é que Deus enxerga o homem justificado pela fé. Justificado pela fé. E Noé aqui não é diferente disso. Noé, ele foi justificado pela fé que ele empregou naquilo que Deus havia lhe orientado. Não é verdade? Pois bem, olha só. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 7. Pela fé. O texto afirma que somente pela fé Noé alcançou justiça. E o texto diz que divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Como assim, pastor? Nós entendemos que a terra, não havia o processo de chuva na terra ainda. O texto bíblico afirma que uma porção, me fugiu a palavra aqui agora, Jesus, oh glória, uma neblina, uma brisa subia da terra e regava, então não havia chuva. Então o texto diz que, olha, avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo
e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Mas então surge uma questão, pastor, como é que funciona isso? Porque a Bíblia vai nos falar que não há um justo sequer. Não há alguém que deseje o bem. Todos desejam o mal, todos desejam fazer coisas ruins. Isso é da nossa natureza. O apóstolo Paulo chama de ele chama de a nossa natureza pecaminosa. Isso está intrínseco em nós, está infiltrado em nós. Então como é que funciona? Não é isso? Porque, primeiro, somos pecadores. Se somos pecadores, como vamos alcançar a salvação? A nossa salvação, amados, ela não é atribuída às nossas obras. A nossa salvação vem pela nossa fé. E a fé no Filho de Deus, sendo Ele misericordioso, desceu do seu trono, abriu mão da sua glória. Alguns autores afirmam que o mais difícil para Jesus não foi nem morrer na cruz, mas despir-se da sua glória, encarnar-se como um homem, porque Isaías diz que ele se fez maldito por nós. Ele foi pregado no Calvário, ali no Gólgota, por nossa causa. E aí então, como nós conseguimos alcançar a salvação? Através da graça, através da misericórdia do Senhor, que está sobre a minha e a sua vida todos os dias. E com Noé não foi diferente. Ele alcançou a salvação porque lhe foi imputado fé naquilo que Deus havia lhe falado. Deus apareceu para ele e disse: vai acontecer essas coisas, vão acontecer essas coisas. E você precisa, aqui está um plano de redenção, porque eu me arrependi de ter criado o homem. Pois bem, e outra pergunta que nos surge: como enfrentar então a justiça de Deus? Se primeiro somos pecadores, como enfrentar a justiça de Deus? A justiça que há de vir. Muitos estão esquecendo de que Deus há de cobrar tudo aquilo que Ele já nos ofereceu. Muitos estão com as costas viradas para o Pai. Muitos estão desatentos aos acontecimentos. Eu via uma parte da ministração do pastor José Brandão, me chamou muita a atenção quando ele diz que o que está acontecendo com a humanidade é uma prova cabal de que a Bíblia está correta e de que Jesus Cristo está voltando. Acredito que você esteja atento às ministrações que estamos já nas últimas quartas-feiras. O Espírito Santo sempre tem colocado ao meu coração para falar sobre o arrebatamento. Talvez não seja, e eu acredito que não tenha sido de uma forma escatológica, falando sobre a volta de Jesus Cristo, porém, de uma forma simples, mas que alcança os corações. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, pois bem, como podemos deparar-nos, nos encontrar com a justiça de Deus? É pela fé. É pela justificação dos nossos pecados em Cristo Jesus. Por isso que Noé foi diferenciado em meio à geração que ele viveu. Por isso. Mas continuemos aqui. O homem, ele é justificado por Deus. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele quebrou toda uma estrutura que havia. Ele retirou tudo que havia de impedimento, toda
todo o impedimento que havia entre Deus, entre o homem e Deus. Porque o texto bíblico nos afirma que o véu rasgou-se do alto a baixo. Então foi Cristo que nos deu acesso ao trono da graça. Cristo que nos deu acesso à verdade que nós temos hoje, porque o apóstolo João nos fala: conhecereis a verdade. A verdade é Jesus Cristo. E somente através de Cristo somos justificados dos nossos pecados. Pois bem, todos nós estamos sendo transformados pela graça de Deus diariamente. A graça de Deus nos constrange. A graça de Deus permite que venhamos fazer uma análise de quem éramos e de quem somos hoje. A graça de Deus nos envolve e nos impulsiona a sermos diferentes. Esta graça, ela tem nos alcançado todos os dias. Essa frase não é minha, foi um autor que colocou assim, todos nós estamos sendo transformados pela graça de Deus todos os dias. Todos os dias. A graça nos alcança. A misericórdia de Deus está sobre nós. Pois bem, vamos andar um pouquinho porque o tempo é corrido. Irmãos, a fé, ela muda vidas. A fé, ela permite que venhamos transcender do mundo físico para o mundo espiritual. A fé, ela abre o nosso entendimento para o mundo que está além dos nossos olhos. A carta aos Hebreus, capítulo 11, é muito clara a respeito da fé. E fala que sem ela é impossível agradar ao Senhor. Nós estamos encerrados em nossos lares nesses dias. E eu vejo que a nossa responsabilidade é muito maior, porque os nossos atos, pensamentos, atitudes, seremos julgados um dia por tudo isso. E eu quero lançar uma pergunta para os nossos corações. Como estamos administrando o tempo que Deus tem nos dado? É claro que alguns irmãos não mudaram sua rotina, estão trabalhando normalmente, alguns trabalham em casa. Mas além dos trabalhos rotineiros, o que estamos fazendo com o tempo que Deus está nos dando? Será que nós estamos aprimorando a nossa fé? Será que nós estamos trabalhando em prol desta fé para que a vontade do Senhor seja executada em nossas vidas? Não? Para os irmãos que estão chegando, nós estamos analisando aqui capítulo 6 de Gênesis, do verso 8 ao verso de número 10. Pois bem, Provérbios capítulo 4, verso 8, nos 18 está escrito assim: entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Como assim, pastor? Irmãos, nós não estamos isentos de pecar, porque pelo fato de estarmos na presença do Senhor, pelo fato de abdicarmos deste mundo, abrirmos mão de tantas coisas, nos impede de pecar, não nos faz pessoas melhores do que aqueles que estão no mundo, de forma alguma. Porque quando eu citei essa frase do autor, que todos nós estamos sendo transformados pela graça diariamente,
concorda com o versículo que eu acabei de ler, que a vereda do justo, os caminhos do justo, é como a luz da aurora. Eu acredito que você saiba o que é a luz da aurora. A luz da aurora é quando a noite chega no seu ápice, encerra-se a noite e começa a clarear o dia. É aquele momento da passagem da noite para o dia. E aí vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Assim deve ser o caminho do justo. Assim precisa ser o meu e o seu caminho diante de Deus e diante dos homens. Nós vamos ver que Noé tinha testemunho diante dos homens também. Então nós precisamos andar em concordância com a vontade de Deus, porque Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Eu preciso ser santo na minha forma de pensar, na minha forma de falar. Eu preciso amar, não é isso que Cristo ressaltou? Amai o próximo como a si mesmo. Qual ser humano, eu gosto tanto de pensar assim, qual ser humano em sã consciência, sem estar, claro, em depressão, passando por problemas psicológicos, uma série de fatores que nós não podemos desconsiderar. Agora, uma pessoa em sã consciência, ele está bem. Qual a pessoa que vai tirar a própria vida? Então, irmãos, nós precisamos ser como a luz da aurora. Nós precisamos trilhar nossos caminhos, porque é isso que Noé fez, ao ponto de chamar a atenção de Deus em meio a uma geração. Ele não se corrompeu. E o que eu acho interessante é que ele conseguiu contagiar sua esposa, seus filhos e suas noras também com esta vida peculiar que ele vivia. Glória a Jesus. Pois bem, Gálatas capítulo de número 2, verso 16, nos afirma assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus, Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 2,16. Paulo fala aos Gálatas que a nossa justificação é somente a fé em Jesus Cristo. E esta fé que pode mudar a nossa expectativa, esta fé que nos permite transcender, sermos melhores diante do Senhor. Foi isso que aconteceu com a vida de Noé. Pois bem, e eu continuo aqui retificando que a salvação só pode ser alcançada pela graça. Pela graça. Nós estamos em dias tenebrosos, por que não dizer? Porém, acredito que é o tempo que a igreja mais está unida em fé. Estamos distantes, mas a internet está nos aproximando. Estou vendo alguns rostinhos aqui que aparecem quando estão entrando, mas o meu desejo era de poder dar um grande abraço em vocês. Mas eu tenho certeza que você também está alimentando a sua fé. Porque a sua fé não é no pastor, a sua fé não é na igreja, na instituição, a sua fé é em Jesus Cristo. E a sua fé, o apóstolo Paulo diz que ele dá o exemplo, ele dá a diretriz de como deve ser a nossa fé. Ele fala assim que a nossa fé tem que ser inabalável. Oh glória! Nada pode nos afastar do amor de Cristo. Nada pode impedir que o Espírito Santo nos traga uma paz que excede o entendimento. Por isso estamos incentivando os irmãos a orarem, a buscarem a presença do Senhor, a trabalhar a comunhão da sua família.
a trabalhar a paz dentro da sua casa, porque esta paz, a palavra nos afirma, ela excede todo o entendimento. Me permita continuar o texto, porque meu horário está avançando. Olha só. Oh, aleluia, Jesus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para demonstrar da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Oh, glória. Romanos, capítulo 3, versos 21 a 26. A justificação só vem pela graça. A justificação vem pela fé. E eu e você podemos ser justificados se estivermos com a nossa fé ligadas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Oh, glória ao Senhor. Irmãos, há um segundo tópico que eu quero lançar aqui sobre a vida de Noé. Noé era um homem íntegro. Veja comigo o verso de número 9 do capítulo 6. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé era um homem íntegro. Então olha só, o adjetivo justo descreve a situação de Noé com Deus, mas íntegro descreve sua conduta diante das pessoas. Noé, ele era um homem justo perante Deus, já entendemos esta posição, ele era justificado, ele foi justificado diante de Deus, não por suas obras, mas pela fé que ele teve no Senhor. Porém, há uma outra característica de Noé, que ele foi um homem íntegro. Então, sendo ele um homem justo aos olhos de Deus, ele foi íntegro diante da sociedade. Agora, ser íntegro não quer dizer que ele era sem pecados. Já pensamos assim. Ser íntegro significa irrepreensível, imaculado. Agora, o termo aqui utilizado para imaculado traz-nos a reflexão sobre, e pode assim representar, os animais que eram oferecidos em holocausto para Deus, não é? Porque a ordem era para que as pessoas trouxessem um animal perfeito, imaculado, para serem sacrificados diante de Deus. Agora há um detalhe. Muitas pessoas, e nós vemos vários testemunhos, né, da Bíblia falando a respeito de uma pessoa que ia no seu rebanho, chegava o dia de oferecer o sacrifício para o Senhor, e ele dava uma geral e observava qual animal estava manco, qual animal havia quebrado a perna, se havia sido ferido por algum outro animal, se era cego. Então ele pegava, se o pelo era manchado, não tinha valor de mercado. Então ele pegava esse animalzinho e levava para o templo. Porém, chegando lá, quando o sacerdote olhava para o estado físico daquele animal, ele não recebia e não aceitava. Ou seja, como tem sido a nossa índole, o nosso caráter
diante da sociedade? Será que estamos vivendo de uma forma íntegra diante do contexto social que estamos inserindo? Porque a Bíblia nos afirma que, olha só, por causa de vocês, o nome do Senhor é difamado entre os ímpios. Às vezes a nossa atitude, ela traz consequências terríveis. Não só em meio à sociedade que está inserida, mas às vezes nós lançamos isso até sobre a igreja. Nosso testemunho. Alguém já disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê. A minha e a sua vida, o nosso testemunho de vida, as pessoas estarão confirmando se vivemos de acordo com a palavra ou não vivemos. Os nossos relacionamentos dentro e fora da igreja vão afirmar se nós estamos de acordo com a palavra do Senhor ou não. Pois bem, então ser íntegro é ser uma pessoa correta, uma pessoa reta diante das outras pessoas, porque a palavra vai nos dizer que a fé sem obras, ela é morta. A fé que nós temos em Jesus Cristo, ela é reafirmada quando executamos boas obras. As pessoas louvam a Deus quando veem boas obras, quando ouvem uma palavra, quando recebem uma dádiva. Quando não é tão bom quando você está em um ambiente e chega uma pessoa assim que quando ele chega, aquele ambiente já muda o aspecto. A nossa fé tem que representar em nossa vida, porque a fé sem as obras ela é morta. Nós precisamos ter esta fé. A nossa fé nos orienta como andar em conformidade à vontade de Deus. É a nossa fé que nos orienta como estarmos seguindo o propósito de Deus. É a fé que faz isso. Oh, glória! Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, se não me falha a memória, Coríntios, Paulo dizendo, olha, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais. Então, irmãos, eu vejo que o Evangelho, ele transforma as nossas vidas. E quando nós temos a fé no Filho de Deus, não somos mais os mesmos. Precisamos, como Paulo nos fala, exalar o bom perfume de Cristo. O meu olhar precisa ser como de Cristo. O desejo do meu coração para junto dos meus irmãos precisa ser o mesmo desejo que Jesus teve e tem pela igreja, pelos irmãos. Então, queridos, olha outra afirmação, que nossas decisões dependem de nossos valores. Olha só, e valores não são negociados. Qual o maior valor para o ser humano? A palavra de Deus. Qual o maior valor para o cristão? A palavra de Deus. E esta palavra é inegociável. Os preceitos que estão nesta palavra aqui não são para ser dialogados, questionados, são para ser seguidos. A Bíblia vai nos afirmar que Deus não permite que uma luta sobrevenha à minha vida, além da minha capacidade de suportar. Se Cristo me chama de testemunha dele, é porque eu posso ser uma testemunha. É porque eu posso andar nos princípios da verdade, em toda a minha forma de pensar, de agir. É porque a minha vida pode se parecer com Cristo. Ser cristão é isto, é parecer-se com Cristo. Então é muito importante, amados, que a nossa vida esteja respaldada na palavra do Senhor todo o tempo. É muito importante que em nosso coração, esteja acesa a chama do Espírito Santo para lermos esta palavra,
para buscarmos o conhecimento que vem de Deus para as nossas vidas. Oh, aleluia! Pois bem, ou cremos, deixa eu concluir a frase com raciocínio, nossas decisões dependem de nossos valores e valores não são negociados. Ou cremos que é valor e pagamos o preço, ou não é valor. Ou eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e faço uma adaptação da minha vida à luz desta palavra e sigo à risca o que é que essa palavra determina, ou para mim não tem valor. A Bíblia não trata com meias verdades. A Bíblia afirma o que é certo e o que é errado. E nós sabemos que se eu fizer o que é certo, serei abençoado. Se eu não fizer o que é certo, receberei a punição por isso. É o que a Bíblia trabalha. Só trabalha com essas duas vertentes. Não existe meio certo e meio errado. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Isto que a Bíblia nos afirma. E é assim que precisamos viver. Deixa eu concluir meu raciocínio, que meu horário já está esvairindo ali. Pois bem, quando eu anotei o que eu vou dizer agora, eu refleti um pouco, eu parei um pouco o estudo e refleti na minha vida. Porque eu creio que a palavra ministrada, o sermão, o esboço, ele tem que falar primeiro com o pregador. Eu coloquei o seguinte: se a fé não mudar nossa vida, tem alguma coisa errada. Se o Evangelho não estiver mudando a minha vida, existe algo errado. E eu não creio que o erro seja na palavra, mas o erro pode estar aqui, na minha interpretação. É o que a Bíblia nos afirma, que no final dos tempos os homens granjeariam, pessoas que falariam ao seu bel prazer. Eu adapto a Bíblia à minha forma de viver. Isso não pode ser uma verdade. A verdade é que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e me segue. Em nenhum momento Jesus fala-nos que a vida do cristão seria fácil. Nós não estamos isentos, e milhares de profetas e pregadores do Evangelho estão falando que estamos sim sujeitos a sermos contaminados e até vir a fatalidade, porque somos carne. Isso é uma verdade. Agora eu acredito que até nisto Deus está no controle, porque a minha fé precisa estar firmada na rocha, a rocha que é Cristo Jesus. Aleluia. Pois bem, a graça de Deus está nos moldando dia a dia. Esta palavra está nos moldando, porque a palavra de Deus nos ensina a viver em amor, nos ensina a viver como filhos da luz, cheios do Espírito Santo, com prudência. E isso representa integridade. Porque você só pode representar o amor com o próximo, seres humanos. Filhos da luz, porque nós temos que brilhar em meio a trevas. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É sermos cheios do Espírito. E também ter uma vida prudente. Esta palavra prudência cabe muito bem na circunstância que estamos vivendo. Porque eu sou cristão, eu não vou usar álcool gel, não vou fazer uma boa higienização das minhas mãos, não vou usar uma máscara, não vou cuidar. Não, de forma alguma. Jesus, quando foi levado por Satanás
em cima do pináculo do templo, Satanás diz: ei, está escrito o seguinte, pode pular daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Jesus respondeu para Satanás o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Eu preciso sair hoje mesmo, já saí várias vezes, agora estou fora de casa, mas pela necessidade. Mas quando eu chego em casa eu me resguardo, porque eu tenho a minha esposa, eu tenho minhas filhas me esperando. Então eu preciso ser responsabilizado pelas minhas atitudes. E ser cristão é ser consciente. Agora, uma terceira virtude de Noé. Noé fez tudo como Deus tinha ordenado. Preste atenção no verso, nós estamos analisando o capítulo 6 do Gênesis, versos 8 a 10. Mas agora eu quero fazer menção do verso de número 22. Capítulo 6, verso 22 diz assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Um dos grandes ensinamentos da palavra é não somente ouvir, mas cumprir a palavra. No reino de Deus, somos comprometidos com Deus. A marca de um verdadeiro cristão é obedecer a Deus e praticar a sua palavra. Agora olha só, imagine viver a palavra nos dias de Noé. O texto, tivemos uma pausinha só para eu beber água, viu? O texto diz que ele era o único justo em meio à sua geração. A palavra que ele obedeceu era complicada, preste atenção. Se referia na construção de um grande barco. Noé não morava perto do mar, não morava perto de rio. Então por que ele deveria construir um barco? Falava-se a respeito de um dilúvio, nem chuva caía. Imagine só, está lá um senhor com 500 anos construindo um barco, e ele leva 120 anos para executar esta obra. As pessoas chegavam até ele e diziam: o que é que este homem está fazendo? Ele está construindo um barco, mas para quê? Para navegar na terra. Aí quando eu ia conversar com ele: não é o que você está fazendo, não, porque Deus me revelou que eu precisava fazer esse barco, porque vai vir um grande dilúvio e destruir toda a humanidade. Pois bem, a arca tinha mais de 130 metros, com 3 andares e pavimentos internos para comportar os animais. E aí o texto diz: Noé obedeceu em tudo. Oi, irmãos. Obedeçamos a palavra do Senhor. Obedeçamos os preceitos. A nossa oração de ontem foi um dos dias mais marcantes para a minha vida. O Senhor me visitou, me fez analisar as vidas que estão virando as costas para o Senhor. E não preciso falar isso para a minha glória, porque Deus o sabe. Daqui a pouco eu estava chorando compulsivamente, porque eu não aguentei só de imaginar quantas vidas estão desgarradas. Eu falo daqueles que conhecem a verdade e não praticam. Agora também as igrejas estão cheias de crentes assim, que conhecem a verdade e não praticam. Agora deixa eu concluir, porque faltam acho que 10 minutos aqui, mas dá tempo. Olha só, em quarto lugar, Noé era um homem que viveu em profunda intimidade com Deus. Verso 9: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Eita, queridos. Olha o que nos afirma o Salmo 25, Salmo 25, oh glória, versículo 4. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles.
Oh, aleluia! Deus nos ensina as condições da aliança que Ele fez conosco. Ele quer que andemos com Ele continuamente. Sabe por quê? Porque quando andamos com Deus, Ele fala conosco. Quando andamos, fazemos a vontade, olha só, a vontade de Deus é a condição para termos uma vida abençoada. É a vontade de Deus. Executar a vontade de Deus é sinônimo de bênção para as nossas vidas. Andar com Deus faz toda a diferença, e no momento, na circunstância que estamos vivendo, é crucial que venhamos andar com Deus, amados. Pois bem, a caminhada com Deus nos traz o Espírito Santo como Consolador. Oh, aleluia! É o Espírito que nos dá paz, é o Espírito que consola, é o Espírito que renova, é o Espírito que nos dá alegria, é o Espírito que faz com que possamos caminhar um dia após o outro. Amanhã vou acordar, e mesmo que não saia para trabalhar, mas eu tenho paz na minha vida, porque o Senhor colocou esse Espírito no meu coração. Aleluia! Glória a Jesus! Por fim, Deus nos ajuda a decidir nas coisas grandes e pequenas. Sabia que é interessante? Eu assisti um testemunho onde a pessoa dizia assim, estou olhando o tempo aqui, viu, irmãos? A pessoa dizia assim, ele foi comprar um carro, estava com condições, o parcelamento estava dentro do seu orçamento. E antes de fechar o negócio, ele chama a sua esposa e diz assim, vamos orar? Vamos orar? Vamos pedir autorização, permissão, ver se isso é de Deus? E ele disse que orou. E tanto ele quanto a esposa sentiu no coração que não era o momento de comprar aquele carro. Eles descansaram. Diz que 2 meses. O seu sogro teve uma turbulência financeira, perdeu tudo que tinha, e ele disse que se ele tivesse comprado aquele carro, ele não teria condições de dar o amparo que o sogro dele precisava. Então nós temos que ter a prática de pedirmos a Deus a orientação em tudo, até o supermercado que precisamos ir, falar, Deus, o Senhor sabe que os meus recursos são pouco, então me orienta aonde comprar os alimentos. Até nisso nós precisamos estar em oração, irmãos. Nas decisões grandes, que seja num casamento, que seja a compra de um carro, a compra de uma casa, mas como também o diálogo, nós tomarmos decisões que para nós parecem simples, mas que lá na frente irão repercutir fortemente em nossas vidas. Nós precisamos ter essa prática de orar ao Senhor. E eu quero encerrar, irmãos, refletindo aqui em São João, capítulo 15, versos 14 e 15, que nos diz assim, e são palavras do próprio Cristo Jesus, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Quem anda com Cristo não é chamado mais de servo, mas é chamado de amigo, porque tem diálogo com o Senhor Jesus. Anda na presença do Senhor, seja perfeito na sua forma de viver, e o Espírito Santo há de consolar você em todas as situações. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o brilho do Espírito Santo sobre as nossas vidas e nos dê a paz. Que esta palavra esteja inserida em nossos corações. Que possamos buscar a vontade de Deus em todo momento. E não se esqueça, hoje às 22 horas, estaremos em oração, de joelhos, buscando a presença do Senhor. Trabalhe em prol da sua família. Busque tempo e fora de tempo,
para que o Espírito Santo esteja na sua vida, em nome de Jesus. Infelizmente, nosso tempo acabou. Estamos trabalhando para ver a possibilidade de conseguirmos um canal. No canal no YouTube nós já abrimos. Nós estamos trabalhando para ver as condições de lançarmos o nosso culto ao vivo no YouTube. Então, ore aí por esse processo. Que Deus nos abençoe para que venhamos conseguir, tão logo, ministrar o nosso culto no YouTube, em nome de Jesus. Domingo, teremos ministrando a missionária Amanda Beatriz. Então, no culto às 18h30, convida você, convida a sua família, distribua convites a todas as pessoas que você conhecer. Estaremos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. E a ministração, e como eu disse no domingo passado, estou negociando com ela para ver se ela pelo menos louva um hino aqui também com a gente. A missionária Amanda Beatriz, para a honra e glória de Jesus. Deus te abençoe. O Senhor te guarde em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, deixe orar, que o nosso tempo está finalizando. E não esqueça, a oração às 22 horas, para a honra e glória de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, quero pedir a tua bênção sobre os teus fiéis, ó Deus, que ouviram essa palavra neste momento. Ó Espírito Santo, visite lares nesta hora. Traga, Senhor, capacidade para o teu povo administrar esses dias difíceis que estamos passando. Meu Deus, que tenhamos, ó Senhor, consciência de uma vida cristã, pautada na sua vontade, como Noé, que fez a diferença na sua geração. Derrama o teu Espírito sobre cada vida e a tua graça sobre cada um, ó Espírito Santo. Assim te peço, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Deus vivo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, que possamos todos confirmar dizendo amém. Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo faça resplandecer a paz e a graça sobre a sua vida e te dê a paz. Um grande beijo no coração, um grande abraço do seu pastor. E não se esqueça, se precisar de nós, estamos à disposição. Meu telefone está disponível 24 horas. Se precisar de um conselho, se precisar de uma oração, nos procure. Somos ferramentas de Deus para abençoar as suas vidas, em nome de Jesus. Grande abraço, obrigado. Agora, viu aí, olha lá, a blusa escura, ficou melhor. Você reparou.